Fala, meu escritor preferido. Tudo bom, Rodrigo? Então, só para te dar um update que eu terminei de ler a sua linda obra, terminei de ler ontem, né? Li também com super carinho à noite, antes de dormir, e lendo capítulo por capítulo, né? E eu até inverti a ordem de algumas. A última que eu li, por sinal, foi o Furacão de Almas, né? E, cara, eu só tenho coisas boas para dizer, né? Em primeiro lugar, é nítida o carinho e o esforço, a atenção, a criatividade que você colocou, né, para essa obra, né? E, e nítido também a evolução, né, tua como escritor, como a sofisticação da linguagem que eu já tinha visto, obviamente, no último, no último conto que você adicionou no Contos do Aquém 1, né? Ali eu já tinha percebido um salto gigantesco de maturidade e de sofisticação, né? E eu achei, olha, é aquela coisa assim, eu ainda tô ah, absorvendo, né, aquilo que você escreveu no prefácio, né, que realmente é, como é que eu vou dizer, é uma visão mais crua, né, da natureza humana e da tecnologia juntas, né? Mas essa é a primeira, como disse, essa é a primeira sensação de muitas que podem ser diferentes quando se lê novamente, né? Mas eu, dos nove contos, quatro deles realmente me, me chamaram mais. Não é questão de chamar atenção, mas que mais ressonaram comigo, né? E talvez pelo meu momento, talvez pelo assunto, isso aqui ou aquilo ali, né? Mas eu até só para o áudio não ficar muito grande, eu vou começar com outro aqui, tá? Então, o primeiro que eu gostei pra caramba foi o Atirem Todos os Palhaços. Talvez porque a minha formação é publicitária, né? E eu consegui imaginar o personagem, né? Fazendo aquele malabarismo quando ele percebe que ele é bom com as palavras, aquele malabarismo todo, né? Mas principalmente porque, como é que eu vou dizer? Nesse mundo todo polarizado, né? Onde cada um compra a versão que quer da história, de repente tem esse personagem é, que conseguiu transitar dos dois lados e descobrir que os dois lados são podres e a mesma merda, né? Isso que me chamou bastante atenção, porque realmente é uma maneira muito madura de, de analisar a realidade, né? Aquela coisa assim, cara, o que a gente vê hoje no mundo é isso aí, né? Democratas, republicanos, bolsonaristas e lulistas, isso aqui, aquilo ali, tudo farinha do mesmo saco, e quando a gente e quando a gente compra um lado, fatalmente tá naquela. Fatalmente você está comprando uma versão da verdade, né? E só um pedaço dela, né? Mas eu achei muito legal, né? Não só o desfecho, o desfecho cru, mas que faz você pensar, né? Porra, e naquela semana mataram sei lá mais quantos, né? É foda de pensar, mas ao mesmo tempo, acho que esse foi o que menos, se eu não me engano, esse foi o que menos tinha tecnologia, né, no assunto, mas um assunto muito pertinente, muito presente, muito atual, né? Esse eu gostei bastante, né? Segundo que eu gostei bastante foi o o Getsemane me pegou de um jeito, eu achei tão poético, tão bonito, sabe? Tipo assim, cada um, por exemplo, eu vi que no Tornado de Almas você explorou mais o lado dessa, tipo assim, descrição da sensualidade, né? E no Getsemane me soou mais como poesia, né? Eu achei muito bonito, essa coisa também da redenção, de você escolher saber que é a coisa certa para fazer, mesmo que vai sofrer, mesmo
que vai ter as consequências, né? Mas eu achei muito, 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 muito bem escrito, muito poético, muito me tocou de uma maneira muito diferente dos outros. Os outros eram mais crus, esse tinha mais um toque de, como eu disse daqui, que o ser humano tem, que o ser humano tem salvação, né? Eu achei nesse lado assim. Claro que eu poderia colocar muito mais coisas que eu vi, mas essa sensação, eu gosto de falar sobre a sensação que me passou, né? Então eu achei extremamente bem escrito, poético. Mais uma vez você usa muito bem as metáforas, né, para muito bem as metáforas para descrever, né, essa a beleza, né? Achei muito, muito legal. Eu vou pro outro aqui, só um pouquinho. Daí o outro que me pegou bastante realmente foi Os Céus Vermelhos de Sangue, né? Muito interessante você ter colocado um país africano, né? Porque mais comum é você fosse colocar um país, sei lá, os Estados Unidos, com toda essa problemática que eles estão passando agora, ou um país da Europa Oriental, ou um país, qualquer coisa, ou até Europa. Mas legal você ter colocado, uma puta sacada ter colocado na África, porque para mim, eu tive que fazer um exercício mental para sempre dizer, cara, que louco isso, né? Podia ser Brasil, podia ser, obviamente, mas essa coisa assim, de repente um país na África que desponta como, como, como isso, né? E eu nunca me passou pela cabeça, né, de usar a métrica de controle, o ritmo, né, cardíaco, isso aqui, aquilo. Eu falei, cara, achei assim a ideia genial, né? Genial. E assim, bem como desfecho, né, do mártir, isso aqui, aquilo ali, mas de uma maneira positiva. Então, gostei muito, assim, a história que me envolveu bastante, né? E, aquela coisa assim, honestamente, nem todas, eu teria que ler mais vezes, né, para pegar todas as sutilezas, mas o, o contexto me cativou, né? E qual foi o outro que. Deixa eu vou dar mais um áudio, peraí. Daí, deixa eu ver, eu já falei sobre três, né? Era cinco ou eram quatro que realmente me pegaram. Bom, sem dúvida nenhuma, né? O Tornado de Almas para mim, tipo assim, foi a leitura que eu mais palpitei no sentido assim de me envolver emocionalmente, né? Principalmente na trama final, na parte da polícia entrando, isso aqui, aquilo ali, né? Eu queria ver o desfecho, ou seja, esse realmente eu senti uma catarse, assim, o corpo, eu lendo e o meu corpo reagindo, como foi o último conto lá do Contos do Joaquim que eu li, né? Então, cara, eu achei fantástica a tua capacidade, como eu já falei antes, né? Achei fantástica a tua capacidade de transitar entre diferentes estilos, né? Você conseguiu uma coisa interessante de deixar sensual, mas não vulgar. Isso que eu achei legal. Você não, de maneira nenhuma soou pornográfico. Soou erótico o tempo inteiro, mas jamais pornográfico. E, 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 e aquilo que você usou foi suficiente para dar a ideia, né, da interação dos corpos, isso aqui, aquilo ali, né? E muito doida, tipo assim, fiz podia pensar em várias analogias, né, de como a IA está lendo tudo que a gente faz e realmente coletando os dados por todos. Mas eu achei muito legal é, você usar esse lado natural, mas também animalesco do ser humano, né? Principalmente dos homens, né? As mulheres, obviamente, e os homens, mas os homens que procuram mais esse tipo de conteúdo e como você mistura as coisas, você conseguiu misturar a essência mais carnal, mais animalesca do ser humano, ou seja, essa parte sexual,
né, reprodução, a parte animal mesmo, e a parte, né, do outro lado, a parte mais tecnológica, mais AI, mais racional e, cara, foi como é que eu vou dizer? Eu ainda não fiz uma análise na minha cabeça, até porque eu quero ler novamente, mas que realmente me prendeu, né? A trama me prendeu, o jeito que você escreveu. Até acho interessante a continuidade, sabe, os parágrafos ali, não necessariamente demarcados, mas de repente eu estava lendo e eu falei, peraí, quem que tá falando agora? Ou eles mudaram de local, isso aqui, aquilo ali. Eu achei muito legal essa, essas sutilezas de narrativa, né? E eu não falei dos outros, não necessariamente porque não passaram despercebido, mas é porque os outros não me tocaram tanto quanto a. Os outros não me tocaram tanto quanto esses quatro, né? Eu até vou dar uma olhadinha se não tem mais um que eu tô esquecendo aqui. Já volto pro texto, só um pouquinho. Então, um outro que me intrigou bastante, né? Foi o que falou da fotografia, né? Até porque eu também, trabalhando nessa parte de imagem, né? Me lembrou muito de quando eu trabalhava como editor de propaganda. E sabe, quando a gente faz propaganda, na maioria das vezes, a gente está trabalhando com modelos, com isso aqui, com aquilo ali, né? E, e basicamente, quando eu fazia os testes de edição, de edição, testes de elenco, isso aqui, aquilo ali, a gente olhava para aquelas pessoas, muitas vezes com um olhar de objetificação, ou seja, esse rosto, isso aqui, aquilo ali, esse corpo, né? Que era o que ia aparecer na tela, né? E não na essência de nada, mas só corpo, rosto, isso aqui, aquilo ali, né? Então tinha essa parte objetificada. E o mais louco era o seguinte: às vezes eu me envolvia editando um material com, sei lá, dias editando um material e que uma atriz, né? Ou um ator ficava tanto tempo olhando para aquela pessoa que eu me achava familiarizado com ela ou conhecido dela, isso aqui, aquilo ali. Até encontrar, de repente, a pessoa passando do meu lado na produtora, né? E eu ter aquele ímpeto de ir lá e dizer oi, só que a pessoa não me conhece. Sou eu que conheço mais ela do que ela me conhece, né? Então foi muito doido essa foi muito doida essa relação que eu tive, e isso me lembrou um pouquinho, né, claro, totalmente diferente o contexto, mas me lembrou, né, um pouquinho dessa experiência em publicidade, né, e dessa parte de objetifica, sei lá, você entendeu, né? Ah, de transformar em objeto, né? O ser humano em objeto. E achei bem interessante. Então, esse me chamou a atenção, o, a ideia, né? Muito, muito doido isso. E também, no final das contas, a, como é que a gente diz? Quando você. Até, tipo assim, você entra tanto naquilo ali, até criar uma certa dissociação entre a realidade e o que não é, né? Então achei muito legal. Mas resumindo, meu querido, olha, mais uma vez, você está de parabéns pela qualidade dos contos. Você está de parabéns pela tua coragem de colocar a cara para bater, né? Com a tua coragem de sentar a bunda e escrever e, e, e possibilidade de fazer coisa boa, possibilidade de não ter feito coisa boa. Claro que não é isso que aconteceu, né? Mas é aquela coisa assim, eu admiro muito, essa é a palavra, eu admiro muito essa tua iniciativa de ir e fazer. Aquela frase realmente que você escreveu no teu prefácio,
me marcou muito, né? Que, que eu até vou pegar aqui um de novo, né? Peraí, o seu prefácio, eu não quero perder essa frase aqui que é. Aqui, ó, percebi que o tempo quando se oferece à criação não exige urgência, exige, primordialmente, escuta, né? Por que que isso me pegou? Porque às vezes eu fico me perguntando, eu tenho que fazer e tem que ser rápido, eu tenho que fazer e tem que ser cronometrado, senão estou perdendo tempo, isso aqui, aquilo ali, papapá, e no final das contas eu acabo não fazendo porque a ansiedade fica tão grande de fazer uma coisa boa em tempo curto que eu acabo não fazendo, né? Então isso aqui pegou bastante. Mas, mais uma vez, cara, olha, eu fico muito honrado de ler o teu trabalho, né? Fico muito. Eu falei, certo? Não, honrado você deveria estar. Mas eu também sou, né? Vamos falar sério, eu também me sinto muito honrado como é que fazer, de ter a possibilidade de pegar um livro físico seu na mão e ler e deixar do lado da cabeceira e dormir no segundo dia e terceiro dia e quarto dia sempre lendo alguma coisa. Como você comentou, realmente são contos pesados, mas ao mesmo tempo é, para mim é impossível deixar de ler sem ver a sua carinha ali do lado e pensando, cara, como é que ele chegou, como é que ele escreveu isso, e parará, parará. Tá bom, meu querido? Eu com certeza vou ler ele, não, talvez não agora nesse momento, mas eu vou ler ele num futuro próximo de novo, inclusive o prefácio, inclusive tudo, e ver quais são as sensações que me passam, né? E também alguns contos que eu fiquei um pouco ah, intrigado, para não dizer confuso, né? Com o final, será que eu entendi? Será que eu não entendi, né? Mas eu quero deixar primeiro ele, como é que eu vou dizer? Primeiro ele sedimentar, né? Forte abraço, querido. Imagina, meu querido, é o mais honesto, é a mais honesta realmente, o mais honesto feedback que eu posso dar, porque realmente eu gostei muito do que eu li, né? Principalmente esses 4 ou 5 contos que eu assinalei, né? Que para mim, como disse, no meu momento, eles pegaram muito bem, ou com a minha história de vida, ou com referências que eu tenho, né? E são os que me prenderam bastante, e a leitura como um todo foi muito, sabe aquela coisa assim, fluida. Não tive problemas de parar no meio do caminho. Ah, vou ler a- vou ler depois, continuar depois. Não, não. Cada conto que eu li foi do início ao fim, né? Foi uma coisa muito legal, tá bom? Então, vamos se mantendo contato, né? Vamos se conversando, trocando ideias e, cara, quando você tiver coisas novas aí, por favor, por favor, compartilhe, né? Porque eu sou um grandíssimo fã das suas ideias, do seu estilo literário e tenho, como eu disse, eu tenho uma ligação emocional grande com essa, com essa história tua que cruzou com a minha história de vida também, tá bom? Forte abraço para você, tá?